Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu estou fazendo a terceira entrevista e dessa vez com o Benedito Martins, cordelista de Heriotaba. Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Quero agradecer ao amigo Glenn por ter me convidado para participar desse vídeo falando sobre cordel, que é algo que eu gosto muito, que eu produzo. Bem, o meu hábito de escrever partiu de quando eu cursava o quinto ano do ensino fundamental, do ensino regular, na Escola Francisca Castro, de Heriotaba. Quando estávamos na semana que antecedia o aniversário de fundação da escola, sempre nós hasteávamos a bandeira antes de entrar para a sala, para a aula, e cantávamos o hino nacional. E foi um desses episódios que eu vi a bandeira tremulando ao vento, de repente me veio aquela inspiração. Eu nunca havia estudado literatura de cordel, eu não conhecia a estrutura, não conhecia o que era rima, métrica, oração, e de repente me veio em formato de uma quadrinha. Foi a seguinte: como é belo ter uma bandeira tremulando no mastro, mas o mais belo é ser aluno da escola Francisca Castro. Então, ao adentrarmos para a sala de aula, o primeiro trabalho que a professora pediu foi que falássemos sobre o aniversário de nossa escola, a fundação de nossa escola. E eu já estava com aquela quadrinha na mente e passei para o papel e apresentei para toda a sala. E foi um sucesso. Todos gostaram. Fui chamado para apresentar no pátio no dia seguinte. Então aquilo despertou para que eu fosse cada vez mais adentrando nesse mundo e me apaixonasse cada vez mais. É uma pergunta que eu faço geralmente, já que você escreve, então supostamente você é uma pessoa que também lê, Com né? certeza. E o que é que você acha, Benedito, das publicações literárias de hoje? O que é que esse monte de livro que está saindo hoje em dia, que às vezes desperta a curiosidade das pessoas, não necessariamente pelos livros que a gente leu, mas sobretudo sobre essa produção nova. O que é que tu acha dessa situação? Existem muitos escritores que só produzem para vender mesmo. Não se preocupam em fazer um trabalho realmente artístico, que tem uma boa estética, uma boa estrutura literária que seja realmente considerada como arte pura. Eu, pelo menos, acho isso. Eu percebo assim, é muito superficial. É uma produção que está ali só por mídia e que vende por mídia, enquanto que os verdadeiros poetas, os verdadeiros escritores não vão ter destaque porque não é isso que a galera está buscando, né? Exatamente, é o mesmo que está acontecendo com a música, né? A música também, você vê A música. que hoje existe. Começou com o funk ostentação, depois a forró ostentação. Aham. Então, na escrita, na literatura, acontece a mesma coisa. É aquilo que está no auge, que chama a atenção da grande massa e feito mesmo só para vender, para produzir dinheiro. A gente que produz, né? A gente, aqui e acolá, a gente vê algum retorno, sim. Se tu lembra, assim, qual foi, assim, a situação que tu recebeu uma crítica mais dura, qual foi o teor dessa crítica que tu quiser dizer, e o elogio, certo? A crítica que eu recebi sobre o meu trabalho, não, na verdade não foi sobre o meu trabalho, foi mais voltado para a literatura de cordel em si. Uhum. Um certo professor meu, que eu não vou mencionar o nome, na faculdade, pediu à sala que fizesse um trabalho onde poderíamos escolher um certo gênero poético de poesias para analisar e fazer um trabalho escrito falando sobre esse gênero. E muitas pessoas escolheram
escolheram Camões e outros. Aí eu escolhi a literatura de cordel. No caso, eu trabalhei o Patativa da Saré, que eu gosto muito. Trabalhei a Triste Partida, de autoria dele, que foi musicalizada, né, por Luiz Gonzaga. E no dia da apresentação, eu apresentei tudo, mas eu não sabia que o professor não gostava de literatura de cordel. Então, ele teceu, após a minha apresentação, ele teceu um comentário que eu achei um pouco desagradável para a área cordelística, né? Um comentário feliz. Exato. Ele disse que a literatura de cordel não poderia ser considerada literatura, não poderia ser considerada poesia, porque esse tipo de poesia poderia ser feita até nos botecos pelos bêbados. E foi algo assim que me deixou muito triste, porque essa pessoa, que eu achava altamente capacitado, de um vasto conhecimento, principalmente nessa área da literatura brasileira, e ele falar dessa maneira. Então eu mencionei, eu ainda cheguei a falar com ele, discutir, e ele manteve a opinião dele. Aí eu também não fui discutir, mas mesmo assim, em momento algum, eu me senti desestimulado a continuar a escrever de forma alguma. E elogio, Benedito. Agora, os elogios são muitos elogios. Por todas as pessoas que leem meu trabalho, eles sempre me retornam de alguma forma. Então, isso é uma prova de que as pessoas gostam do que eu faço. Agora, o maior elogio que eu considero, eu tenho como consideração que eu recebi no meu trabalho, veio através do meu filho, Gabriel, de 8 anos. Quando eu ganhei um concurso literário, que eu fiz a história de Heriotaba toda, desde a sua fundação até os dias atuais, contei toda a história em literatura de cordel, e fui o vencedor, em primeiro lugar. Que foi aquele que eu li. Exato. Então, o meu filho, ele fez uma carta para mim. Ele não veio diretamente a mim, mas de 8 anos de idade, fez uma carta para mim, me dizendo que eu era um poeta muito bom, cheio de elogios. E o que foi interessante é que a partir daí, ele começou a criar as histórias dele, não em poesia, mas em prosa, usando o palavreado dele, que é da idade dele, tudo. Ele escreve histórias lindas. Poucos dias atrás mesmo ele me presenteou com um. Ele escreve e me presentei. O título dessa era A Estrela Cadente. Mas é uma história muito linda. Ele fala de uma estrela, que é uma estrela cadente, que se tornou uma princesa e conta a história de um reino que ela possuía. Assim, eu achei algo muito avançado para a idade dele, porque a forma como a profundidade, a forma como ele tratou esse assunto, eu achei que, assim, é só quem tem mesmo veia literária. Eu acho que ele tem. E o sonho dele, ele já disse, que é ser escritor. E o que é o que me deixa muito feliz. E os seus autores favoritos, Benedito? Quais que você cita e por quê? Patativa da Saré, com certeza, que me influenciou bastante. Foi uma das minhas leituras de cabeceira mesmo, da época que eu iniciei a escrever. Leandro Gomes de Barros, que é um dos maiores ícones mas foi um dos poetas antigos, um dos cordelistas antigos que mais produziram e foi um inovador, porque ele também imprimiu grande quantidade para a comercialização, o que ajudou a difundir muito o seu trabalho. Ainda João Cabral de Melo Neto, também porque a sua obra imortal, Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina, é uma das minhas grandes paixões na literatura de cordel, é Morte e Vida Severina. Todo mundo quando escreve sente alguma coisa em relação àquilo que produziu. Por exemplo, tem gente que escreve, mas a pessoa guarda. Não, isso aqui ninguém vai ver, né? Tem gente que escreve e fala assim, isso aqui vai ficar para o meu filho, para minha filha, quando eu morrer. Tem gente que escreve com o intuito de ficar rico, tá entendendo?
Assim, qual é assim, a motivação? O que é que tu sente mais em relação àquilo que tu escreve? Assim, qual é a tua motivação para escrever, publicar, compartilhar o que tu costuma escrever? Minha maior motivação para continuar escrevendo, ou quando eu tenho uma inspiração que vou escrever, são exatamente o que as pessoas vão achar daquela produção. Eu fico muito feliz hoje de quando, de vez em quando, alunos de escola me procuram para fazer trabalhos, me fazem perguntas sobre literatura de cordel, pedem que eu apresente meus trabalhos. E é muito interessante porque existem muitas crianças, muitos adolescentes que escrevem lá em Herituaba. Como nós costumamos falar, é um celeiro de artistas. Nós temos poetas, temos escritores, nós temos pessoas que se destacam na área do teatro. Então, para mim é muito importante estar presente, estar inserido nesse meio. E quando as pessoas me procuram para conhecer o meu trabalho ou para me fazer alguma pergunta a respeito do meu trabalho, eu fico muito feliz. Isso que me motiva a escrever cada vez mais. Esse aqui é o cordel que o Benedito falou, que foi elogiado pelo Gabriel, né? Exato. Eu li esse cordel todinho e eu até comentei naquele vídeo que eu falei de poesias regionalistas. Eu vou colocar o link desse vídeo na descrição aqui embaixo, no qual eu li um trecho desse daqui e de outros 3 autores, e que eu gostei muito, porque eu lembro, Benedito, que uma coisa é você conhecer a história de uma cidade lendo um livro, né? Você conhecer todos os detalhes políticos da geografia, sociais do lugar. E outra coisa é você ler a história de uma cidade em forma de poesia. E aqui você foi muito bem sucinto, conseguiu colocar todos os elementos da cidade num cordel eu tinha até contado quantas estrofes eram, que são suficientes para que você que não é de Herituaba, ou você que é de Herituaba, conhecer a história da sua cidade mais profundamente, através de uma forma super agradável, que é a poesia. Eu achei isso aqui simplesmente um máximo. E eu recomendo, galera, mais uma vez a todos vocês, se vocês quiserem entrar em contato com o Benedito, eu também vou colocar o e-mail dele aqui na descrição do vídeo. E é isso. Bem, e esse foi a entrevista com o Benedito Martins. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito o Benedito pela presença. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.